E aí, tudo bem com você? Gente, nesse vídeo agora, eu e Bernardo falamos sobre fibromialgia, agulhamento no tratamento da fibromialgia. Eu vou dar alguns conceitos, tanto da parte ocidental quanto na visão oriental. Vai lá, é um vídeo denso em que eu vou dar várias dicas de pontos para você, tá legal? Vai lá, assista o vídeo. Ah, claro, lembra aí, ó, curta, compartilhe. E se você não está inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve agora. E hoje nós vamos falar muito aqui, né, sobre o agulhamento e o agulhamento na fibromialgia. É uma doença aí que assola muita gente. Tem um pessoal que procura bastante consultório por fibromialgia, né? As pessoas ainda não têm o conhecimento que o agulhamento trata, né, a fibromialgia. Mas ele trata com muita eficiência, até com uma certa tranquilidade. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre a fibromialgia em si, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é, né, na maneira ocidental, né, e como o oriental também enxerga ela. Vou falar alguns conceitos, né, por que a gente trata desse jeito, e no final tem dica de ponta aí para vocês saberem quais são os pontos. Eu vou falar os pontinhos na ordem que vocês devem colocar de agulhinha. Dessa vez, gente, a fibromialgia, né, eu vou falar mais do agulhamento, né, aqui, mas você pode tratar também com outras técnicas, tanto com a mão quanto com ventosa também. E a gente ensina isso no curso de massoterapia avançada. Certo, Bernardo? Isso, a gente trabalha ali, massoterapia avançada, o shiatsu, a ventosa também é muito eficiente para tratar a Uhum. fibromialgia. Se aquele paciente tem medo de agulha, você lança a mão de outras terapias para poder tratar. Exatamente, exatamente. Né? Deixa eu deixar a mostra aqui um pouquinho a camisa do agulhamento na dor, né? Abaixa um pouco teu tripé, que aí Mas eu acho que mesmo assim ele não aparece tanto não. Vamos lá, tá aqui, agulhamento na dor. Falando que se abaixar muito eu corto minha é camisa. Então verdade. deixa eu puxar um pouco aqui, né? Então nós vamos falar disso o tempo todo. As pessoas têm muito essa coisa de negativo e tal. Não existe Negativo, sentimento negativo, positivo, tá? Né? o Existe sentimento. sentimentos Se ele está em excesso, se ele sentimento. está em deficiência. É, exatamente. A gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque outro dia teve um post aí falando que era mal, ruim, o yin, o yang. Não é mal, ruim, é polaridade. Positivo e negativo, igual uma pilha. Não, o lado negativo da pilha não é o lado mal. E o positivo não é o lado bom. Não, são dois polos, são dois opostos que se complementam. O yin e o yang é a mesma coisa. Quem fala que o yin, por ser preto, que é essa parte escura, é para baixo, Frio, é, é mal, está completamente errado. Assim como o yang, que é mais claro, é para cima, é para o alto, é mais expansivo, expansivo, ele é bem. Não é o bem e o mal aí que a gente fala. Quem te falar isso tá muito, muito, muito errado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê por aí, que as pessoas procuram colocar um enfoque, não sei se por desconhecimento ou por maldade nas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre o Yin e o Yang. E nós temos 5 sentimentos, Fábio, dentro da medicina chinesa. Vou falar daqui a pouco sobre os 5 elementos, mas vou adiantar. São cinco sentimentos que nós temos. Temos o medo, tem a alegria, a tristeza, a preocupação e a raiva. Não existe sentimento ruim nem negativo. O que é ruim é você ficar ali naquele sentimento o tempo todo.
Você não pode estar vivenciando. Imagina, eu estava vendo o Bernardo falando na live outro dia, o sentimento do elemento fogo, né, que tem o coração, o intestino delgado, a circulação e sexualidade e também o triplo aquecedor desse elemento, que é a alegria. Alegria é um sentimento bom ou ruim? Depende. O Bernardo deu um exemplo muito, muito bem dado se a pessoa cair na gargalhada no cemitério, no enterro de alguém, de um ente querido. É um sentimento ruim ou um sentimento bom? É a alegria que a gente está falando. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não existe sentimento negativo. Também, se uma pessoa nos irrita, tá lá, bate na gente, fere alguém, um ente querido nosso, se a gente não ficar com raiva, ficar passivo aquilo, é ruim, né, gente? A gente tem que passar pelos sentimentos. Eles estão aí para a gente passar por eles e não ficar neles. Quando a gente fica neles, fica patológico. Então, aproveita, passem suas perguntas. Chama aquele amigo terapeuta que quer aprender a aí. tratar fibromialgia com agulhamento na dor. Exatamente. Chama ele aí. Eu só vou falar aqui que é fibromialgia no conceito ocidental, o que é ela no conceito oriental. Na realidade não existe isso, fibromialgia, a gente vai ver que é outro nome que se dá, que fibromialgia é um termo ocidental, mas se a gente não falar isso, ninguém entende o que é, né? Nós vou falar também da importância dos 5 elementos aí, no tratamento, vou falar sobre isso. E vou falar os pontos principais para tratar a fibromialgia. A fibromialgia ela tem uma característica que eu vou falar daqui a pouco, né, quando eu for lá falar sobre os pontos, né, os pontos que você tem que colocar sempre no tratamento de fibromialgia, mas vou falar uma outra característica também que a gente tem que tratar. O que a gente passa aqui para as pessoas é resultado. O que o paciente quer é resultado. Não adianta nada toda teoria e se não tiver resultado. Mas fala aí, Bernardo. Não, é isso. Aldemir, como é que a medicina ocidental enxerga a fibromialgia? Vamos dar um conceito aí aqui, né, que é uma síndrome clínica, né, que se manifesta com dor no corpo, né, o corpo todo, né, cada semana ela está ou cada dia, cada hora, ela está num lugar diferente do corpo, né? Principalmente na musculatura, né? Ela pode causar fadiga, a pessoa fica muito, muito cansada, né? Intolerância a exercício também, apesar de exercício ser algo bom para fibromialgia. A pessoa, ela dorme mal, né? Ela acorda cansada, ela fica assim o tempo todo. São diversos pontos de dores no corpo. Normalmente, o tratamento ocidental, né, é a base não só de analgésico, mas também de antidepressivo, né, que está muito... se enxerga muito isso, e a gente vai ver porque essa visão aqui também é muito do oriental também, né, essa parte da mente, no tratamento da fibromialgia. Então, a gente vai ver como trata isso, certo? Ah, com certeza. Teve mais pergunta aí, Bernardo? Não, a Roberta deu aqui um depoimento que ela está tratando um paciente com fibromialgia que já melhorou muito com agulhamento. Então, relato aqui de tratamento que é muito eficaz, o agulhamento na dor para tratar fibromialgia, ele é muito eficaz. O que a medicina ocidental tem uma dificuldade, usa remédios até um pouco fortes para tratar, como essa doença psicossomática, a gente trata muito bem com agulha. Então, sim, isso aí, Roberta. A gente gosta desse retorno que vocês dão dos pacientes que vocês atendem. É muito legal esse retorno, né? Que às vezes as pessoas nem acreditam que vai funcionar. É claro, gente, se for uma pessoa adulto jovem, é mais rápido o tratamento, tá? Quanto mais cedo a gente começar a tratar, é melhor, porque o agulhamento ele trabalha com essa própria energia, né? Com o Ki, que a gente fala, ou com o Ti.
Eu falo Ki, Bernardo fala Ti. Então eu vou estar sempre falando das duas pronúncias E é aqui. a mesma Porque coisa. Ki em japonês é a mesma coisa. Ki é a pronúncia de energia em japonês e Ti. Ti é a pronúncia em chinês. Né? Ou prana também, né? Que é energia também que os indianos tratam. Aqui a gente fala só de energia. E a gente fala disso o tempo todo, né? E a gente trabalha isso, porque ela vai minando, né? Vai minando a energia. Aí quanto mais tempo se tem, mais desgastado tu tá. Né? Você imagina como fosse uma caixa d'água. Né? Se ela tá ali com a torneira aberta há muito tempo, ela vai ficar vazia. Né? E que se você tiver de encher de novo, ela vai demorar mais tempo. Né? Se ela tiver ali com a torneira aberta, mas assim que você for lá, você já começa a abastecer, ela vai, ela vai encher mais rápido. A fibromialgia, tá, gente? A gente não vai sarar a fibromialgia, porque isso é uma característica da pessoa, tá? Deixar isso bem claro, ela vai melhorar muito, né? Ela vai Está ficar, ligado aos por hábitos isso de que vida eu, do isso, cotidiano da pessoa. exatamente. O tipo da pessoa, né? Como ela encara a vida. Né? Isso tem muito a ver. Né? Mas o tratamento, por isso que eu falei em tratamento, eu não falei de cura, né? Porque algumas doenças a gente cura com agulhamento. Né? Se você tiver uma tendinite no cotovelo, a gente cura. Né? Agora, a fibromialgia, você vai aumentar muito os intervalos, vai diminuir muita dor quando a pessoa tiver ali, as crises serão Vai muito ser mais muito menor, controláveis, muito menos muito intensa. menor. Só que eu brinco que a gente não mora no campo, planta a própria comida, tem um rio do lado de casa com aquela água Cristalina. cristalina, limpinha, né? Respira aquele ar puro. Não, a gente não vive isso, a gente está em outra época, né? Que na cidade, na poluição, com os chefes, com o marido, com o filho, com tudo isso. E por que eu estou falando isso? E por que a gente escolheu, né, a fibromialgia? Né? Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? E é uma doença predominantemente feminina. A gente vai ver por que isso mais à frente, mas essa é uma doença predominantemente feminina, tanto é que anos atrás o pessoal falava que era histeria, que era coisa de mulher, tal, porque quando a pessoa está com febre, a gente vai lá, coloca o termômetro e vê A a temperatura. temperatura. Tá com a pressão alta, vai lá, coloca o aparelho, Afere a pressão. afere a pressão. Agora, a dor é muito subjetivo, né? A gente não consegue ainda ter esse tipo de exame de dor. A gente consegue ver que está inflamado, consegue, com alguns exames mais modernos, mas a gente não consegue ter essa percepção ainda de saber o nível de dor. E dor é muito relativo, né? Tem pessoas que têm mais resistentes, pessoas menos resistentes. Teve mais pergunta aí, Bernardo? Não só a Tatiana, que não se adaptou aos remédios e que. Uhum. Cadê? Ela tomou Foi antidepressivo aí, né? Como eu falei, antidepressivo né? e teve enjoos. Então, ó, vamos tratar de Exato. modo natural, Tatiana. Aldemir, fala então um pouquinho para a Certo. gente dos 5 elementos, as emoções. Uhum. Como é isso, gente? Eu vou chegar lá na característica da fibromialgia segundo a medicina chinesa, tá? Nós temos aí cinco elementos dentro da medicina chinesa, né? Que é madeira, fogo, terra, metal e água. São 5 elementos, né? Eles são todos ligados entre si. Né? Eu até imprimi aqui para vocês terem uma ideia, ó. Dá para vocês Dá verem? espelhado, mas dá. Tá, então são esses daí. Próxima vez eu passo ao contrário. São esses daí, né, que
eu falei na outra aula, se vocês souberem, esse triângulo aqui... De cima, né? Certinho, Sim, tá fazendo certo. né? Isso daqui é o que cai muito em consultório, tá? Não quer dizer que esses daqui não venham, mas esses daqui tem muito em consultório e eu vou falar um pouquinho por que disso daqui a pouco. Então, dentro desses meridianos, cada um deles tem sua característica, né? Tem um elemento ali, quer dizer, eles são elementos, esses 5 elementos, cada um deles tem um yin, tem o yang, que eu falei ainda há pouco, né, que o Yin e o Yang é a base da medicina chinesa, né? Que o Yin, que é aquele mais sólido, mais compacto, aquele mais terreno, que você consegue pegar. O Yang não, o Yang ele é mais etéreo, né? Ele escapa pelas mãos, ele está mais para o éter, está mais para o céu, você não consegue pegar ele na mão, ele escapa, ele é mais vazio, ele é menos substancial. Né? E a fibromialgia, ela está dentro do elemento madeira, né? Que ela tem aí, não sei se vocês repararam, vou aqui de novo, a cor dele, a cor madeira, é vermelha. Verde. Né? A cor, porque está espelhado. não, eu falei errado mesmo. Né? Ela é a cor verde, né? E a gente... e a emoção dele, né, é a irritabilidade, né, é a raiva. E por que eu estou falando isso, gente? A gente tem essa noção, mas não sabe, porque a gente sempre fala, fulano está verde de raiva. Né? O Hulk, né, quando ele se transforma no Hulk, lá quando o Bruce Banner, né, eu acho que é o Bruce Banner, vira o Hulk. Né? Quando ele fica com raiva, quando ele se transforma, fica irritado, fica aquele monstro irado, né, que quebra tudo. A fibromialgia, mais ou menos assim. Só que tem que, como nós não somos o Hulk, a gente não pode quebrar tudo, Exatamente. a gente quebra o nosso corpo. O corpo paga. O corpo paga pelas nossas emoções. Eu vou falar aqui um pouco as características desse elemento, né? Do elemento madeira. A cor dele é verde, né? O órgão dele, né, do sistema Yin, que é um órgão sólido, é o fígado, né? O sistema Yang dele, que é a vesícula biliar, né, que ele é oco, que ela é preenchido pela bile, né, que ela é secretada, né, pelo fígado, né, para ir exatamente para poder tirar os venenos do nosso corpo. Né. A estação do ano é a primavera. Vocês verem que todos eles têm uma estação. Né. A emoção predominante é a raiva. Lembra lá do Hulk verde? A raiva. É a raiva, a irritabilidade, a engolição de sapo, aquilo tudo que a gente engole e não extravasa. Não quer dizer que você tem que extravasar toda vez, não. Isso é ruim também, tá, gente? Mas a gente tem que saber controlar e dosar isso. O sabor é o azedo, né? O clima é o vento, isso é muito importante, tá, gente? Clima, vento. O estágio de desenvolvimento, né, como é a primavera, é o nascimento. Todo órgão, né, ele tem ali, todo elemento, ele tem uma característica dentro uma estação do ano, e dentro dessa estação do ano, né, dentro desse contexto, ele tem lá a parte do nascimento, o crescimento, a armazenagem, tudo isso, mas isso não é o objetivo dessa aula. O órgão do sentido, o fígado manifesta, são os olhos, né? Os olhos podem ficar vermelhos, né? Isso é muito importante. E os tecidos que trabalham isso, né? São os tendões. Por isso que a fibromialgia está sempre envolvida nos tendões. Por isso que toda vez que a gente vai tratar uma tendinite, a gente trata um meridiano do fígado. Para quem não sabe, a medicina chinesa, né, nós trabalhamos com 14 meridianos, sendo deles 12 pares, 12, né? E 2 12 pares, né, 12 principais e 2
e 2 unitários. Unitários, né? 2 ímpares, né? Que são da pequena circulação de energia. Como eu falei aí, a madeira, né, pelo nascimento, ele tem os meridianos do fígado e da vesícula biliar. O coração, o fogo, como eu falei ainda há pouco, ele tem o coração, o intestino delgado, circulação, sexualidade e triplo aquecedor. Muita gente também chama circulação, sexualidade de pericárdio. Nós temos o elemento terra, que temos aí os meridianos de baço ou baixo pâncreas, vai depender muito da tradução que você esteja vendo, e o estômago. Tem o elemento metal, que temos o pulmão e o intestino grosso, e por último temos o elemento água, que temos o rim e a bexiga. É sempre um yang e sempre o yin. Eu falei todos os yins primeiro, porque o yin ele é mais substancial à vida, e todos esses órgãos eles estão dentro da caixa torácica, estão sempre muito protegidos. O Papai do Céu fez a gente lá direitinho, protegido, ou, para quem não acredita, a evolução fez com quem vivesse, quem tivesse protegido, né? Com esses sistemas mais nobres, né? Desenvolvidos. Agora eu vou falar a visão chinesa aí Da dentro da fibromialgia. medicina da fibromialgia. É uma síndrome de obstrução dolorosa, tá? O que é isso? Eu falei de todos esses meridianos, né? Eles têm que se mover livremente entre si, né? Se tiver obstruído, né, os meridianos, eles são, algumas pessoas até chamam de canal, né? Você vai ver canais energéticos, você vê falar disso. Um dos exemplos que eu falo, porque meridiano, né, a gente viu lá nas aulas de geografia, lá de muito tempo atrás, na aula de geografia a gente fala dos meridianos que circundam a Terra, né? Tem um meridiano do Equador, trópico de Capricórnio, Câncer, essas coisas todas, né? Que cortam a Terra longitudinalmente, na horizontal e na vertical, né? E a gente não vê, São mas eles estão linhas ali. imaginárias, né? Isso. Exatamente. E é a base aí do GPS, né? O GPS localiza a gente ali exatamente utilizando isso, utilizando essas linhas imaginárias que a gente não vê, mas elas estão ali, serve para localização. Mesma coisa os meridianos energéticos que passam no corpo. Aqui tem 3 meridianos desse lado e mais 3 meridianos desse lado. Tem 6 meridianos no braço e 6 meridianos na perna. Tá fazendo aí 12 meridianos. E tem no tronco nós temos mais 2 meridianos, né? Um passando na região média anterior, outro na região média posterior do corpo. São os meridianos que nós vamos tratar e que nós vamos trabalhar. Então, a síndrome de obstrução dolorosa é que o canal, o meridiano, ele está obstruído. Se está obstruído, ele vai doer. Ou vai doer, ou vai ter alguma consequência disso, né? Então, ele indica dor, que é a sensibilidade, formigamento dos músculos, tendão, nas juntas de maneira geral, que pode ser por uma invasão externa de vento, frio ou umidade, ou de interno, que a gente pode chamar também de vento interno, né? Que é onde a gente trabalha. Pode ser uma proveniência de deficiência do Ki, né, de nutrição, do Ki de defesa, né, que a gente não está nutrido corretamente e não tem defesa suficiente, então a gente é invadido por esse vento, calor e umidade, né, o nosso corpo permite essa invasão, que pode ser por hábitos nossos, alimentares, de higiene, hábitos sociais, né? A gente dorme pouco, trabalha muito, né? Se alimenta mal, fuma, tem uma série de outras características, né? Alimenta mal, acho que eu já falei, mas é sempre bom repetir. Então, isso tudo se vai fazer com que o seu Ki de nutrição, seu Ki de defesa, não fique... como ele deveria estar, né? Pleno.
exatamente, pleno. Ali, não deixando aquele invasor chegar. Né? É claro que às vezes a gente pode estar pleno ali, cheio, mas se a invasão for demais, né, a gente acaba também tendo alguma consequência. Né? Pode ser algum acidente ou guerra, né? Como a gente tá vendo agora, né? Mas pode ser um acidente de carro, pode ser um assalto, pode ser algum outro acidente que acaba também, é um fator externo, mas acaba vendo isso. E também, alguém falou aí, postura e Postura falta de e exercício. falta de exercício. Falta de exercício. Então, são tudo hábitos nossos, tá? Hábitos sociais, que a gente tem. Ou não, mas isso tudo vai depender da nossa biofisiologia, né? Porque tem gente que não faz nada e está sempre bem. E tem gente que faz tudo certinho e está ruim. Vai depender muito aí da nossa energia ancestral, de quando foi, como nós fomos concebidos, uma série de O outras, ti de outros, hereditário, o ti, exatamente, isso, o ti da alimentação, da respiração. exatamente, exatamente. Isso tudo faz uma diferença danada ali no somatório das coisas, tá legal? Então, isso tudo, tem coisas que se você nasceu com alguma deficiência, possivelmente você não vá zerar isso, tá? Mas você vai poder controlar isso, tá bom? São coisas diferentes. Você conviver com aquilo, né, e conviver bem, ou você também pode ser que nunca manifeste nada, mas pode ser que um dia você manifeste aquilo que se está no teu DNA. Né? O que a gente antigamente, né, se chamado do Ki ancestral, que nada mais é que a Energia do nossa pai e da mãe. ancestralidade, é o DNA. Exatamente, é o nosso DNA, né? E a gente pode herdar isso. Né? Dentro disso tudo, por que eu falei do elemento madeira? A gente tem essa síndrome de obstrução dolorosa do tipo vento. Lembra que eu falei lá para a gente falar, ter essa característica do vento? Por que vento? Porque ela é móvel. A fibromialgia, ela move. A dor, ela vai para um lado para o outro, que a gente chama de vento interno. E o que provoca isso? Né? E normalmente, né, se a gente for ver a descrição de fibromialgia, né, pelos termos ocidentais, né, é uma doença feminina, normalmente a partir dos 25 anos. Isso está mudando um pouco, ela tá envelhecendo, né? Que na realidade essa descrição é mais antiga, porque era na época que as mulheres já eram casadas, já tinham filhos Filhos, nessa época. filhos Nós estamos falando aí adolescentes, porque as pessoas isso, casavam exatamente. cedo. Exatamente. Aí já tinha um marido, a mulher, né, não tinha lutado tanto como elas lutaram por seu direito, as suas conquistas. E é uma luta exclusivamente das mulheres, né? Nós homens, eu não tenho lugar de fala sobre isso, né? Mas eu sei que isso graças às mulheres que vocês conquistaram isso, conquistaram o direito de trabalho, o direito a várias outras coisas. Vocês conquistaram isso, mas ainda vocês têm uma característica, né, de guardar muito, né, as coisas. Aí vocês guardam muito do chefe, do marido, do filho, de pai, de mãe, guarda muito para si, não extravasa. Graças a Deus isso tem melhorado um pouco. Aí tem aí o boxe, tem o Muay Thai, tem a academia que vocês vão lá para, como é que chama mesmo? Desopilar o fígado, não é isso que o pessoal fala? Vão Isso. lá desopilar o fígado. Então, gente, é tirar a raiva do fígado, né? Limpar ele, Extravasar as deixar energias ele ali no livre, saco extravasar, de pancada, né? né? Exatamente. E é isso que o agulhamento faz, é isso que o agulhamento vai fazer. Ele vai
tirar, fazer com que a energia flua corretamente, flua bem, vá, segue o seu caminho, desobstrua, deixar você sem dor nenhuma, ali pronto, pronto para trabalhar, pronto para ir em frente. Mais ainda. Porque com dor, realmente, ninguém consegue. Né? Assim também como não é agulhamento, né? mais a acupuntura, o agulhamento está muito mais voltado para dor osteomuscular, né? Uma outra dor que aflige muito, e essa é exclusiva das mulheres, né? Que é a TPM, né? Tem mulheres que têm TPM bastante dolorosas, também porque o fígado, né? Ele é muito presente ali e acaba fazendo com que essas cólicas prevaleçam e elas não consigam trabalhar. E a acupuntura é muito boa para isso. A acupuntura ela desobstrui e faz com que ande. Então, o sentimento predominantemente é a irritabilidade, a engolição de sapo, principalmente a engolição de sapo, né? Mas que também não dá para a gente ficar batendo em todo mundo. A gente tem que, a acupuntura, o agulhamento, ele vai fazer você dominar isso, né? Vai fazer você dominar, vai fluir o livre fluxo do Qi, ele vai passar tranquilo e você vai saber as dosagens. Vamos supor, o paciente chegou hoje lá no seu consultório, você chegou na casa dele para atender esse seu atendimento por em domicílio. Aí, como a fibromialgia ela tem essa característica migratória, né, tem essa característica de vento, cada hora ela está num lugar diferente, você vai ali, hoje ela está com dor no cotovelo direito. Aí vai fazer lá os pontos para tratar dor no cotovelo direito, vai lá, trata o cotovelo direito, e depois disso tu vai colocar sempre esses pontos aqui, são pontos para o fluxo do Qi percorrer e amenizar a fibromialgia. Na ordem, tem que ser nessa ordem, tá, gente? Tá legal? F3, colocou lá o F3 e coloca lá os outros pontos, né, que são agora. O VB, aí isso o paciente em decúbito dorsal, né? O F3, depois coloca o E41, também é lá no pé. Depois você vai virar o paciente em decúbito ventral. Aí você vai colocar VB20, VG14, B12, B17 e B18. Vai colocar os pontos para fibromialgia. É esse o tratamento. É claro, se a pessoa tiver algum outro ponto de dor, você pode colocar também. Se ela tiver alguma outra característica, você pode colocar também. É claro, que eu falo aqui, não existe terapeuta puro, também não existe paciente puro. Nem sempre ele está só com aquilo. Às vezes ele pode estar com a outra patologia que você pode tratar ali também. Você pode colocar isso e lá fazer uma reflexologia nos pés, que você vai potencializar o tratamento. Você pode também fazer esse tratamento todo com ventosa, tá? Todo ele pode colocar ventosa nesses pontos aí que você vai ter um bom resultado. Não vai ser tão eficaz quanto o agulhamento, mas eu estou falando isso pela minha experiência, tá, gente? Foram muitos tratamentos de sucesso, então a gente consegue trabalhar bem isso. Primeiro começa com o ponto na dor que a pessoa está ali no momento, porque tem um efeito psicológico muito forte isso, quando a gente coloca, nem sempre a gente precisa colocar a agulha ali no local que a pessoa está sentindo, tá? Nem sempre. Mas é bom colocar porque tem um efeito psicológico grande isso, né? E aí, como a gente está falando de mente, a mente ela é muito poderosa, tá?
Então, isso é legal, você colocar primeiro os pontos, depois ir para o ponto da fibromialgia, tá legal? Esses pontos da fibromialgia você sempre tem que colocar. Eu tenho algumas restrições com relação, o Bernardo, apesar de utilizar, eu tenho algumas restrições com o shiatsu com relação à fibromialgia. Por quê? O principal meridiano ali envolvido é o meridiano do fígado. E vai doer Vai muito. estar reagente, né, Aldemir? Bernardo fica com esse eufemismo aí, fica falando que é reagente. Não, dói. E o meridiano do fígado ele já dói muito, ele já dói mais ainda em mulheres. Tá? E mulher é boa de aguentar dor. Vocês mulheres são muito mais resistentes que nós homens. Tá? Mas dói muito mais nas mulheres, o meridiano do fígado, né? Dói muito, né? Dói pra caramba, porque é o meridiano, tanto o fígado quanto o baço, está muito envolvido na parte ali do útero também. Então, ele vai estar muito dolorido, você vai e o shiatsu para tratamento tem que ser um shiatsu forte, né? Tem que ser um shiatsu, não adianta ser um shiatsu devagarinho, que você vai refrescar a pessoa, você não vai tratar. Por isso que a acupuntura ela é mais eficiente, que o agulhamento é mais eficiente e que a ventosa é mais eficiente, porque você vai conseguir tratar melhor isso, porque você vai ter uma resistência grande no tratamento e a experiência a pessoa não volta. Ela foge da segunda sessão e fica traumatizada com o shiatsu e não quer mais fazer shiatsu em lugar nenhum. Né, Bernardo? Não tem gente. Você estava lá comigo na sala quando alguém falou que fez o shiatsu que era muito dolorido? Sim, sim. E não gostou. Não gostou e acabou ficando traumatizada. E não voltou mais para o terapeuta. Exatamente. E não quis nem fazer shiatsu lá com a gente, foi fazer acupuntura, mas não quis fazer shiatsu. Aguenta-se isso. Então, gente, tem isso que o shiatsu para tratamento tem que ser um shiatsu com muita pressão, tá? Não pressão, né? Boa pressão para você alcançar lá os pontos, né, ali para ser tratado, e dói, tá, gente? A pessoa já sofre com dor. Ela já vem ali anos sofrendo com aquela dor, se achando até meio doida, né? Acha que não está legal, não acredita nem mais nela, as pessoas passam a não acreditar mais nela. Por isso é tratada também com antidepressivo. Se a pessoa trabalha, aí começa os coleguinhas de trabalho falando, cada dia a Maria das Dores, né? Acaba sendo a Maria das Dores porque cada semana está com a dor num lugar diferente. E o psicológico da pessoa vai lá no pé. E ainda vai, por um lugar fazer dor, mas procura fazer ventosa. Estou vendo aqui que ela não estava aguentando o shiatsu. Então, parte para o agulhamento e para a ventosa. Para ventosa. Agora, gente, uma coisa que eu sempre falo aqui, protocolo, não é só saber ponto não, tá? O protocolo para tratamento é eficiente, é bastante eficiente, mas não basta só saber o ponto. Eu falei aqui os pontos e a ordem que você deve colocar. Isso são dois fatores importantes. Primeiro você tem que saber o ponto, depois você tem que saber a ordem, mas você tem que saber também a profundidade de cada ponto, a direção de cada ponto, como você deve inserir cada ponto, a forma de manipular. Isso que vai dar resultado no seu trabalho. Se fosse só ver no livro os pontos para colocar, todo mundo ia ter o mesmo resultado. Para colocar, todo mundo ia ter o mesmo resultado. E a realidade não é essa. Não é isso que o mercado diz. Então, um abraço e até já. E aí, gostou do vídeo? Muito bom, né? Então, olha só. É o momento agora. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, compartilhe aí com seus amigos, com aquele seu amigo terapeuta. Estamos aqui, qualquer coisa, comente aqui embaixo, faça os comentários. Vai ter 2 vídeos aqui também para você continuar seguindo a gente, tá bom? Então, até lá, um abraço.